se está ao vivo. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. Boa noite para quem está chegando. Deus abençoa. Glória a Deus. Liene Teles, boa noite. Saudade, Deus abençoa. Ei, Laura, boa noite. Deus abençoa. Juninho Santos, boa noite, Juninho. Gente, fica à vontade aí para dar oi, dar joinha, dar ok. Fica à vontade aí. Vamos interagindo enquanto o pessoal vai entrando aí. A gente tentou fazer pelo Facebook, mas o Facebook tá travando muito. Como a gente não conseguiu fazer pelo Facebook, então vamos fazer por aqui mesmo. Alessandra Lobo, boa noite. Áurea, boa noite, Mirinha, boa noite. Cena, boa noite, cunhado. Bom que você tá aí. Só chegar. Como eu disse, né, a gente tá falando do Facebook, tá travando muito, então a gente migrou no Instagram. Vai ser bênção. Em nome de Jesus, vai ser bênção demais. Glória a Deus. Quem fica aí, vamos interagindo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode me fazer aí. Se der tempo, eu vou responder as perguntas. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Dani Barros, paz, boa noite, Dani. Boa noite, Deus abençoe. Amém, Alessandra, obrigado. Deus abençoe também. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, muito feliz de ver cada um de vocês aí. Aleluia. Boa noite, Dani. Saudade de você. Glória a Deus. Marla, boa noite, Marla. Natália. Manuela. Boa noite, gente. Deus abençoe. Fiquem à vontade. Gente, a live tá bacana, a live tá travando. Como é que tá? Tá funcionando? Amém. Gente, se começar a travar, vocês me falam. O Júnior tá aqui, né? Tá me auxiliando aqui se tá travando, se o áudio tá bom. Tá me dando uma auxiliada aqui. Boa noite, Manu. Gente, vamos começando, né? Porque eu ia começar 8 horas no Facebook, só que o Facebook tá travando muito. Então vamos começar no Instagram. Já vamos começando, porque esse negócio da gente não conseguir estendeu muito tempo. Então vamos começar aqui. Eu quero falar sobre, primeiramente, como eu disse lá no Facebook, sobre Pedro. Vou falar um pouco de Pedro. Depois vou entrar no meu testemunho. Eu vou dar uma palavra bem breve, não vai ser nada demorado, uma coisa bem rápida mesmo. Primeiramente, nós vamos ler Mateus 4. Mateus 4, 18. Mateus 4, versículo 18, que diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro
e André que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E também eu vou ler Mateus 14, 25, que diz: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem no andando sobre as águas, ficaram horrorizados e clamaram: É um fantasma. Então, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém? Vamos fazer uma oração rapidinho. Eu creio que agora vai dar tudo certo em nome de Jesus. Senhor Deus e soberano Pai, Senhor, nessa noite eu te agradeço por esse momento. Senhor, eu peço que o Senhor tome o seu lugar de honra, que o Senhor venha falar os corações de cada um. Eu oro, Senhor, para que cadeias venham cair por terra. Eu oro para que pessoas sejam libertas, curadas pelo poder da tua palavra, Pai. Senhor, o nome do Senhor seja exaltado, porque eu não sou nada. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, Pai. Eu agradeço, Deus. Eu peço, Senhor, abençoe cada um, tirou esse tempo, Senhor, para ouvir a tua palavra. O Senhor fique à vontade, Senhor. Amém. Mas, primeiramente, eu quero falar de quem e eu também quero falar que quando Jesus chamou Pedro, quando o Senhor o chamou para ser pescador de homens, o Senhor sabia exatamente quem Pedro era. O Senhor sabia que ele era um simples pecador. O Senhor sabia quem ele era quando o chamou. E nessa noite eu quero falar a mesma coisa para você. Que quando o Senhor te chamou, ele sabia quem você era. Quando o Senhor me chamou, quando ele me escolheu, ele sabia exatamente como eu era, ele sabia do meu caráter, ele sabia das minhas debilidades, e mesmo assim nos chamou. E em várias situações a gente vê que Pedro era um homem explosivo, Pedro era um homem um pouco complicado. E eu quero dizer também essa pessoa. Quando o Senhor me ensinou a falar sobre Pedro, eu fiquei um pouco apreensiva. Mas quando eu fui estudar sobre Pedro, eu percebi que a gente só olha o lado ruim de Pedro. A gente olha o lado em que Pedro negou Jesus. A gente pensa, Pedro negou Jesus, então Pedro perdeu toda a credibilidade. Eu quero dizer que não é bem assim. Pedro passou por um processo, e o processo de Pedro fez com que Pedro se tornasse o homem que Jesus enxergou quando Jesus o chamou ali para ser pescador de homens. E eu quero falar hoje um pouco de processo. E eu quero dar um tema para a live. O tema da live é: se você quer ser rocha, se submeta ao processo. Porque muitas vezes a gente quer ser grande, a gente quer ser rocha, mas a gente não quer submeter ao processo. Pedro se submeteu ao processo, mesmo sem entender, ele se submeteu ao processo. A gente vê quando Jesus ele fala: atrás de mim, Satanás, Pedro também retruca. Então, muitas vezes, ali para dentro de Jesus, você fala com o orelha do soldado, e a gente enxerga só que Pedro negou Jesus. Quantas vezes nós negamos o Senhor em algumas fases do nosso dia, em algumas fases da nossa vida, no processo, nós também erramos. Aí também a palavra uma outra situação que é ali no seu momento e o Senhor chama ele para ir, quando ele vê o vento forte, ele sente medo e ele começa a afundar. Isso quer dizer que nós também somos assim. A gente começa a caminhar com o Senhor, a gente é cheio do Senhor, nós ficamos eufóricos, nós achamos que vamos fazer tudo pelo Senhor, e quando vem o vento forte, a primeira coisa que a gente faz é ter medo. Então, travando, não estamos entendendo nada. Melhorou, pessoal?
Glória a Deus. Melhorou? Glória a Deus, melhorou aí, pessoal? Então vamos lá. Então no processo a gente acha que vai fazer tudo pelo Senhor, e quando vem o vento, a gente faz igual Pedro. A gente sente medo e começa a afundar. E a maioria das vezes na nossa vida é assim. Quantas vezes no meio do processo nós sentimos medo, nós abandonamos o Senhor, nós abandonamos o nosso chamado, nós abandonamos a caminhada porque o processo ficou doloroso. Fica bom e fica ruim às vezes. A gente tá olhando isso aqui, gente, vai dar certo em nome de Jesus. E a gente vai desistindo da caminhada. Só que tudo é um processo. E a gente vê que lá na frente, Pedro, quando ele nega o Senhor, quando ele chora ali de desespero por ele ter negado o Senhor, ele se entristece e Pedro volta a ser pescador. Mas depois, quando Jesus ressuscita e Pedro encontra com Cristo, Pedro se transforma outro homem. O Espírito Santo faz uma transformação na vida de Pedro, que outrora o homem que negou Jesus, outrora o homem que um vento fez com que ele ficasse com medo e afundasse, já não mais amedronta esse homem. E Jesus fala com Pedro: Pedro, quando você se converter, você servirá de apoio para os outros. E na verdade, às vezes a gente acha que a gente é convertido, a gente não é. O processo nos converte. O processo fez com que Pedro se tornasse o homem que Jesus enxergou. E o processo faz com que nós nos tornemos a pessoa que Cristo enxerga em nós. Não importa o que as pessoas enxergam a seu respeito, o importante é quando Cristo olha para você, o que ele vê, quem ele vê. E quando Cristo olha para nós, ele não vê um pecado. Quando ele olha para a gente, ele não vê o homossexual, ele não vê a prostituta, ele não vê um traficante, ele não vê um bandido. Quando Jesus olha para nós, ele vê filhos, pessoas chamadas, pessoas escolhidas a viver aquilo que ele tem para nós. E muitas das vezes é isso que a gente não entende. Amém. Travando aí de novo, né? Glória a Deus. Então, eu vou dizer para você que quando o Senhor te olha, ele olha para você com um olhar de amor. Quando o Senhor te olha, mesmo conhecendo os nossos piores momentos, os nossos piores medos, o pior que existe em nós, o Senhor nos ama. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Não importa hoje em que estado você esteja, não importa hoje qual a condição que você está, não importa hoje o título que você carrega. E quando eu falo de títulos, eu falo de talvez de homossexualidade, talvez de prostituição. Eu falo desses títulos que a sociedade, né, colocou. E quando Jesus olha para nós, ele não vê isso. Ele vê alguém que ele se entregou na cruz. Ele vê alguém que ele amou, que ele morreu de tanto te amar. E Jesus, ele sabia quem Pedro era. Tanto que Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu és rocha. Em algumas passagens fala que é pedra, outras falam que é rocha. O Senhor fala: Pedro, tu és rocha, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. É por isso que eu falei que o título da live é: se você quer ser rocha, se submeta. Pedro só se tornou quem Pedro é em Atos dos Apóstolos por causa do processo. O processo fez Pedro ser quem ele é em Atos dos Apóstolos. Muitas das vezes no meio do processo a gente desiste. A gente olha e fala: cadê Deus? Eu não consigo ver Deus nesse processo. Deus não está comigo, Deus me abandonou. Mas eu quero te dizer que a cada passo desse processo, o Senhor ele não está com você, Ele está te carregando no colo. A cada passo desse processo, o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando, o Senhor está fazendo você crescer. Nós temos que entender que Deus ele não entrega as coisas dele para menino. Quando Davi foi ungido a rei, Davi era um menino. E Davi foi ungido a rei, mas ele só reinou anos depois. Então nós precisamos entender que aquilo que é do Senhor, ele não entrega a meninos. Deus entrega a homens.
Deus entrega a mulheres, pessoas capacitadas, pessoas que vão cuidar daquilo que foi entregue em suas mãos. Então, tudo que está acontecendo hoje na sua vida, cada fase ruim, tudo que está acontecendo é para que você cresça, é para que você floresça, é para que você venha dar frutos. Se Deus entrega aquilo que é dele para meninos, a gente pega e joga fora. Se eu pegar uma nota de R$ 50 e dar ela para uma criança de 6 anos, ela vai desperdiçar esse dinheiro. Mas se eu pego esse dinheiro e dou ele para uma pessoa de 30 anos ou mais, ela vai aproveitar esse dinheiro para comprar algo de aproveito. E assim é o reino de Deus. Se Deus entrega as coisas dele para criança, nós vamos desperdiçar aquilo que o Senhor nos deu. Mas quando o Senhor entrega para homens, aquilo é multiplicado, aquilo cresce, aquilo dá fruto. Então nessa noite o que eu te digo é: seja rocha. Mas para ser rocha, você precisa enfrentar o processo. Você precisa crescer. E o que faz a gente crescer é exatamente as lutas, as provações. É exatamente os ventos fortes que fazem a gente crescer. É isso que faz a gente ser quem o Senhor enxerga que nós somos. Amém? Espero que você tenha entendido essa palavra. Espero que você guarde essa palavra. Porque o que o Senhor tem para dizer para você é que você é Pedro, você é rocha. Sobre essa rocha ele vai edificar a igreja. O Senhor te chamou. Quando ele te chamou, ele sabia quem você era. Quando Jesus sentou no poço, conversou com a mulher samaritana, Jesus sabia quem era a mulher. Jesus sabia que ela tinha 5 maridos e o que ela estava não era dela. O Senhor sabia. Então o Senhor sabe quem nós somos. Mesmo assim, ele nos chamou. Como eu disse sobre o meu testemunho, eu praticamente cresci na igreja, porque quando minha mãe serviu Jesus, eu era criança. E minha mãe, ela sempre levava a gente para a igreja, né? E aos meus 11 ou 12 anos, eu sou muito boa com datas, tá? Eu aceitei Jesus. E a partir disso eu comecei a pregar, né? Porque a igreja tinha escolinha, então a gente pregava, a gente cantava. Eu sempre gostei de pregar, de cantar. E eu lembro que eu e minha irmã, minha prima, a gente brincava de igrejinha quando a gente era criança. E eu sempre preguei, só que passou um tempo da minha vida que eu comecei a ser abusada, molestada. E aquilo me causou uma revolta, me causava medo. E eu tinha medo de contar para as pessoas o que estava acontecendo. E isso durou até os meus 17 anos. Quando eu tinha 14 anos, eu saí da igreja e eu comecei a me relacionar com mulheres. E quando eu fiz maior idade, né, eu arrumei um emprego, saí da casa da minha mãe e eu comecei a me vestir de homem, eu cortei meu cabelo igual de homem. E comecei a viver a vida que eu queria e que a minha mãe não aceitava. A minha mãe nunca aceitou, né, porque a minha mãe sempre foi evangélica. A igreja da minha mãe sempre foi uma igreja muito rígida. E quando a minha mãe descobriu que era lésbica, ela me bateu bastante. E aquilo me causou mais revolta ainda, né? Por ela ter me batido, aquilo me deu mais revolta. E eu fui só me afundando, eu comecei a beber, depois eu comecei a fumar, comecei a andar com pessoas que iam me levando cada vez mais pro fundo do poço. E eu vivi uma vida totalmente longe da presença de Deus. Eu tomei raiva de crente, né? Pelo fato da minha mãe não me aceitar. Então eu tomei raiva de crente porque eu achava que ela era obrigada a me aceitar, ela era obrigada a me amar. Então eu tomei raiva de crente e eu não gostava de jeito nenhum. Quando alguém ia falar de Jesus pra mim, eu já fechava a cara, eu não gostava de ouvir. E isso foi passando. Eu fui tendo vários relacionamentos, eu não tinha um relacionamento com uma pessoa só, eu tinha um relacionamento com várias pessoas. Eu não conseguia manter relacionamento nenhum. Eu tinha vários relacionamentos. Eu vivia em boates, parada gay, barzinho. Eu curtia minha vida bastante, só que dentro de mim existia um vazio. Eu sabia que aquela vida não era pra mim. Um dia dentro de uma boate, eu tava e ali dentro me bateu uma tristeza, um desespero. E dentro de mim eu me perguntava o que eu tava fazendo naquele lugar. Porque nem eu sabia o que eu tava fazendo ali. E uma voz muito forte falou comigo que aquele não era o meu lugar. Que ali não era o lugar que eu deveria estar.
E eu tava dentro da boate, na hora eu falei, não, eu acho que eu preciso ir embora, porque eu já não tô legal. E eu fui embora pra minha casa. Eu era uma pessoa totalmente frustrada, eu era depressiva, eu era uma pessoa totalmente violenta, porque as pessoas olhavam torto pra mim, já era motivo de eu arrumar confusão, já era motivo de eu querer brigar. E cada vez mais eu fui me afundando, eu me afastei da minha família, porque eu achava que se eles não me aceitavam, então eu não tinha que conviver com eles. E eu fui morar ali no Amazonas, né? Eu morava ali no Vista Alegre e eu via minha mãe de vez em quando. Eu não queria nem saber de igreja. Eu achava que Deus nem existia mais. Dentro de mim eu tinha esse sentimento de que Deus ele não existia, porque se um Deus existisse, por que ele não amaria todas as pessoas? Por que ele não aceitaria todas as pessoas? Esse era o sentimento que eu tinha dentro de mim. E eu trabalhava na lanchonete, e na frente da lanchonete que eu trabalhava ali na Praça 7, tinha um pessoal que todo sábado eles ficavam ali pregando, eles davam bíblias, e eu ficava olhando, eu achava o projeto bacana, eles iam lá na loja, eles conversavam com a gente, eles davam panfletos, eu achava bacana a abordagem deles, porque eles eram muito educados, às vezes eles abraçavam a gente, e eu comecei a reparar e eu vi que nem todos os cristãos eram um pouco agressivos na sua abordagem. Então eu comecei a pensar um pouco diferente a respeito de Deus. E um dia uma pessoa me deu uma Bíblia. Tava dando Bíblia para todo mundo, entrou na loja e falou assim, olha, a gente tá dando Bíblia, você quer uma Bíblia? Aí eu aceitei por educação. Ela falou, não, quero sim, eu aceito. E essa Bíblia ficou guardada muito tempo. E eu ficava, não, por que essa Bíblia tá guardada? Mas eu também não conseguia dar ela para ninguém. Eu criei um sentimento por aquela Bíblia. E eu lembro que depois eu saí do meu trabalho e eu viajei para Pingo d'Água, que é uma roça, né? Lá em um lugar bem isolado, bem pequeno, e eu fui para esse lugar. E um dia eu sentei na frente de uma igreja e estava tendo um culto. E era um culto tão gostoso, só que eu não tinha coragem de entrar pelo fato de eu ter o cabelo curto, ser vestido de homem. Eu tinha na minha cabeça que se eu entrasse dentro de um templo, de uma igreja, que eu ia sofrer preconceito, que as pessoas iam começar a falar sobre a homossexualidade dentro da igreja, que eu seria o tema do culto, né? Eu pensava assim. Então eu não entrei, mas fiquei sentada na porta ali escutando aquele culto. E enquanto eu escutava aquele culto, eu ficava calada, né? A moça que se relacionava comigo estava comigo. E eu ficava calada assistindo o culto. E aquilo falava muito comigo, porque eu comecei a me lembrar de quando eu pregava. Eu comecei a lembrar de quando eu cantava para o Senhor. Eu comecei a lembrar de quando a minha mãe me levava para a igreja. E toda aquela memória passou na minha cabeça como um flash. E eu comecei a pensar, eu preciso de Jesus. Eu preciso do Senhor. E quando eu voltei, eu voltei pior ainda, né? Cada vez eu ficava mais depressiva. Eu voltei com uma depressão muito grande. E minha mãe me chamou para voltar a morar com ela. Eu não queria, porque eu sabia que a gente ia ter alguns artrites pelo fato, né, da homossexualidade. E eu fiquei uns 3 dias chorando antes de voltar a morar com a minha mãe. E quando eu voltei, eu quase não ficava em casa, eu saía muito, bebia muito. E um dia eu bebi muito. E quando eu bebi muito, eu pensei em me suicidar. Eu falei, Deus, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais viver dessa forma. E quando eu pensava em suicídio, eu falei, Deus, se o Senhor existe, porque eu não sei que o Senhor existe, mas se o Senhor existe, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero que o Senhor mude a minha história. E nesse momento eu peguei no sono, e enquanto eu peguei no sono, eu tive uma visão de eu suicidando, e a minha mãe acordando de manhã e vendo a cama cheia de sangue, e eu morta, e ela gritava desesperadamente. E eu, assim, acordei assustada, assim, pegando pra ver se eu tava viva, não sei, eu acordei muito assustada. E no dia seguinte a minha vida seguiu normal. E passando algum tempo, minha mãe tava indo numa igreja, eu saí, cheguei, minha mãe tava arrumada. Eu falei, onde é que a senhora vai? E ela, eu vou na igreja, que a amiga minha me chamou e tal. Aí na hora eu falei assim, então espera aí que eu vou arrumar e vou com a senhora. E minha mãe, tipo, acho que ela tomou um susto, assim, porque ela sabia que eu passava longe de igreja. Eu passava ali na porta. E ela tomou um susto, ela, você vai? Aí eu vou com a senhora, vou me arrumar ali e vou com a senhora. E enquanto eu tomava banho, na minha mente ficava, você vai, lá as pessoas vão ficar te olhando, vão comentar sobre você. E aquilo ficou na minha cabeça e eu desci com esse pensamento. Quando chegou na porta da igreja, eu falei que eu não ia entrar. Falei com a minha mãe que eu não ia entrar.
E a amiga dela falou, não, você vai entrar agora, se você ver, você vai entrar. E eu entrei. Quando eu entrei, só um licencinho. Quando eu entrei assim cabisbaixo, sentei no canto, encostei na parede. E o culto tava começando. E quando eu entrei, a pastora da igreja virou pra mim e falou comigo, olha, como é que você chama? Eu falei, lá vem. E lá vem esse povo e tal. E eu falei, meu nome é Thaís. Aí ela falou, olha, eu não te conheço, eu não tenho nada a ver com a sua vida. E aquela mulher começou a falar toda a minha história. E no meio de toda a minha história que essa mulher falava, ela falava assim, olha, o Senhor manda te dizer que Ele te ama. O Senhor manda te dizer que Ele vai mudar a sua história. E que se você quiser, o Senhor vai escrever uma nova história. E naquele momento eu pensei, poxa, Deus existe mesmo e Ele me ama. E eu comecei a frequentar aquela igreja, eu frequentei a igreja umas 2 semanas. E depois tudo começou a dar errado, meus relacionamentos, eu tinha uns 3 relacionamentos ao mesmo tempo. E meus relacionamentos começaram a dar errado, todo mundo terminou comigo e aquela coisa. E eu falei, isso é Deus, né? Pensei na hora. E na hora eu fui na janela da casa da minha mãe, que lá dava pra ver um lugar muito grande, dava pra ver tudo. E eu fui e falei, olha Deus, eu sei que é o Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, eu não quero te servir. Falei com Deus, eu não quero te servir. Eu quero que o Senhor deixe minha vida do jeito que tá. Eu sou muito feliz do jeito que eu sou. Então eu não quero que o Senhor interfira na minha vida. Eu falei com Deus desse jeito. E eu achei que eu ia seguir minha vida tranquilamente, que Deus não ia interferir mais. Só que eu já tinha entregado a minha vida pra Ele. E passado ali, eu fiquei pensando naquilo, em tudo que eu tinha passado. E eu pensei, quer saber? Eu vou servir a esse Deus. E depois de uma semana que eu falei isso, eu fui no culto. E entreguei minha vida pra Jesus. Eu voltei pra igreja. E quando eu voltei pra igreja, eu recebia muitas mensagens de pessoas me apontando, pessoas disseram que eu era mesquinha. Eu recebia vários xingamentos. Pessoas falaram que eu não ia durar um mês na igreja, que elas me conheciam, que elas sabiam que não ia mudar em nada, que isso não tinha jeito. Eu escutei muita coisa. E eu segui minha vida, segui minha caminhada. Muitas pessoas afastaram de mim. E quando eu comecei, Quando eu comecei a namorar com o Júnior, que hoje é meu esposo, aí que foi pior ainda. Porque o dia que eu coloquei a foto nossa de perfil, aí que os ataques foram, assim, muito grandes. Recebi mensagem de pessoas falando que eu tinha que tomar vergonha na cara, que eu tinha pouco tempo que estava na igreja, já estava me relacionando, que Deus não estava nisso. E quando eu fui ver minha lista de contatos do WhatsApp, um monte de gente tinha me bloqueado. E eu segui, algumas pessoas me desbloqueou para me xingar muito. E eu consegui firme e forte, eu estava apaixonada, eu tinha um fogo que ardia e queimava no meu coração. E dentro de mim eu dizia, eu quero Deus, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais sofrer, eu quero Deus. E um ponto que eu digo, que a primeira semana que eu aceitei Jesus, tudo que era da minha vida passada, eu decidi abrir mão. Eu sempre usei cueca, Eu usava cueca e eu tinha muita dificuldade nisso. Então eu tirei tudo. As roupas masculinas eu orei e falei, Deus, eu não tenho dinheiro, porque eu estava desempregado, eu não tenho dinheiro para comprar roupa de mulher, eu não tenho dinheiro para isso. Mas se o Senhor me abençoar, eu vou abrir mão dessa roupa. E isso não tinha nem um mês que eu estava na igreja. Falei, eu vou abrir mão dessas roupas de homem, eu não vou me vestir de homem mais. E o Senhor me abençoou, eu ganhei muita roupa. Então eu tirei todas as minhas roupas masculinas e doei, dei tudo pros outros. Foi a primeira coisa que eu abri mão. Porque eu entendia que e eu entendo, que se eu quero seguir Jesus, se eu quero que Ele me limpe, que Ele me transforme, eu preciso abrir mão daquilo que me afasta dele. Eu preciso abrir mão daquilo que fazia parte do meu passado. E tudo que fazia parte do meu passado, eu abri mão. Algumas coisas que eu ganhei, eu queimei, eu não quis dar para as pessoas, eu queimei, eu joguei fora. E isso acho que foi fundamental. E eu fui me entregando, fui abrindo mão de amizades, porque eram algumas amizades que, mesmo sabendo que eu estava na igreja, me chamavam para beber, me chamavam para noitadas, me chamavam para apresentar pessoas. E eu falei com Deus que era para afastar tudo isso de mim. E eu comecei a caminhar, fui tendo minha caminhada, eu orava muito, eu jejuava muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito estressada, então às vezes quando chegava mensagem eu ficava muito nervosa. A minha cunhada que tá aí, a Paty,
foi quem me ajudou muito. Eu ligava pra ela nervosa, até gaguejando de nervoso. Ela, Thaís, calma. Ela, calma, isso é o diabo, calma, Deus tá trabalhando. E aquilo ali me trazia uma paz e eu ia orar. E com o tempo os ataques cessaram. E eu e o Júnior, a gente se conheceu, a gente, né, também passou por muita coisa, porque pessoas se levantaram contra o nosso relacionamento, inventaram mentiras, e muita coisa. É por isso que eu falo sobre o processo. A gente acha que Deus ele vai nos dar as coisas e aquilo vai ser fácil. Mas não é fácil. Como eu disse, aquilo que o Senhor nos dá, Ele não entrega para menino. O Senhor ele entrega as coisas dele para homens, para mulheres, para as pessoas maduras. Porque quando o Senhor entrega as coisas dele para meninos, nós desperdiçamos aquilo que o Senhor nos dá. Então, eu e o Júnior, a gente começou a orar muito pelo relacionamento, a gente começou a orar muito. Deus usava várias pessoas para falar comigo, que eu ia passar por momentos difíceis, que eu tinha que me fortalecer em Deus. Eu ficava, Deus, que momento difícil é esse que eu vou passar? O que vai acontecer? E eu falo que Deus cuidou em cada detalhe da minha caminhada, porque cada processo que eu ia passar, o Senhor me avisava. O Senhor falava, olha, você vai vir um vento, e isso e aquilo, e eu ficava com medo, mas eu sabia que Deus estava comigo. Em vários momentos da minha caminhada, quando algo saía do meu controle, quando algo não estava bem, quando alguém se levantava, quando eu tinha algum problema em casa, a primeira coisa que vinha na minha mente era, olha, quando você estava no mundo, você era mais feliz. Quando você estava no mundo, não tinha isso. Quando você estava no mundo, sua família não fazia isso. Só que dentro de mim eu entendia que quando eu estava no mundo, a paz que eu tinha era superficial. Quando eu estava no mundo, tudo que eu tinha era de mentira. Durava uma noite, às vezes eu estava na Raul Soares com vários amigos e eu sentia um vazio dentro de mim, uma vontade de ser abraçada, uma vontade de me sentir amada, e por mais que os meus amigos me abraçassem ali, aquilo não preenchia o vazio que existia em mim. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, todo o vazio foi preenchido. Quando eu conheci a Jesus, tudo que faltava foi preenchido em mim. E eu costumo dizer que Deus ele é perfeito em tudo. Ele é perfeito em tudo. E Ele me resgatou. Eu passei por muita coisa que... Quem me conhece, igual a Rosiane tá aí, né? É tia, a Paty, minha cunhada, tá aí. Foram pessoas que... Sabe o quão difícil foi pra mim permanecer. Tinha dia que eu subia no monte e a minha alma doía tanto com as coisas que estavam acontecendo que eu tinha vontade de gritar, eu tinha vontade eu não conseguia gritar, de tanto que doía. Mas eu sentia uma paz, eu sentia que Deus estava ali. E é por isso que eu digo que quando a tempestade vem, nós temos que entender que o Senhor está na tempestade. Quando vem as lutas, nós temos que entender que o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos em momentos nenhum. Tudo na nossa vida é para crescimento, é para fortalecer, faz parte do processo. É o processo que faz nós sermos quem Jesus enxerga que nós somos. É o processo que nos torna rocha. E repetindo aqui, o tema é: se você quer ser rocha, se submeta ao processo. Porque é o processo que nos faz forte. É o processo que nos faz ser quem o Senhor nos chamou. Porque se nós não passarmos pelo processo, se nós não amadurecermos, se nós não crescermos, nós não vamos ter identidade em Deus. Nós vamos sempre ter a nossa identidade. Nós vamos sempre achar que nós podemos fazer alguma coisa, que nós fizemos alguma coisa. E eu não fiz absolutamente nada. Tudo quem fez foi Deus, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E eu lembro que quando Deus falou comigo que eu ia ser mãe, porque Deus falou que eu ia ser mãe, eu falei: Deus, você tá doido? Eu pensei, que isso, eu não quero ser mãe, eu não quero ter uma família, foi um desejo que eu nunca tive. E quando a minha mãe profetizou que eu ia voltar pra igreja, a gente estava na mesa de café, a moça que eu me relacionava estava em casa e minha mãe falou assim: olha, só falta a Thaís me dar a neta. Eu falei: você tá doida? Eu falei desse jeito, eu falei: eu não vou ser mãe, eu não vou casar, eu não quero isso na minha vida. Minha mãe falou: pois eu profetizo que antes do final do ano você vai voltar à presença do Senhor. E realmente, antes do final do ano, foi em setembro de 2015, eu voltei para a igreja. A minha mãe profetizou e o Senhor fez. Mas sem Ele, nada teria acontecido. A minha mãe profetizou, mas quem fez foi o Senhor.
Pessoas oraram, pessoas falaram de Jesus. Para mim, a semente foi plantada e o Senhor operou a obra. Eu falo que eu não tenho mérito nenhum, o mérito é todo do Senhor. E tudo isso é o processo. O processo ele é dolorido em algumas ocasiões. Em algumas ocasiões a gente se sente sozinho, a gente quer entrar na caverna, a gente quer se trancar, a gente quer falar, Deus, deixa eu aqui quietinho, não mexe comigo. Mas Deus diz, não, eu te chamei para ser rocha. Eu não te chamei para ser brita, eu não te chamei para ser pedrinha de planta, eu te chamei para ser rocha. E para sermos rocha, nós temos que ser uma rocha inabalável. Nós não podemos ser uma rocha que com qualquer coisinha se abala, com qualquer coisa já quer abandonar o Senhor. Nós precisamos ser firmados. Pedro, quando ele negou Jesus, ele era um menino. E a gente vê que Pedro, ele andou com Jesus, ele viu os milagres que Jesus fez, ele viu as curas, ele viu Jesus expulsando demônio, ele viu Jesus pregando. E mesmo assim, Pedro, em algum momento ali, ele negou Jesus. E é por isso que eu falo que nós precisamos firmar no Senhor, nós precisamos ser rocha. Porque quando nós somos rocha, nós somos fortalecidos. Quando nós somos rocha, nós crescemos no Senhor, nós nos fortalecemos nele. Pedro, o Senhor diz, Pedro, quando você se converter, quando Pedro se converteu, a gente vê um Pedro em Atos dos Apóstolos, que disseram para ele que não era para ele pregar, e ele foi preso, e quando ele saiu da cadeia, ele foi pregar. Olha só, um Pedro que outrora negou Jesus, depois morreu por Jesus, morreu pelo Evangelho. E muitas vezes a gente olha para as pessoas e fala, olha, fulano estava bem, fulano estava pregando, estava isso, estava aquilo, e agora ele desviou dos caminhos do Senhor. O que aconteceu é o processo dele. Eu falo que até na queda o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um propósito até quando nós caímos. Quantas vezes eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu não quero mais, Senhor, eu entrego, eu não quero passar por isso, porque eu não aguento mais. Mas quanto mais eu falava que eu não queria, mais o Senhor falava comigo, eu sei o que eu estou fazendo, só se submeta. E nessa noite é isso que o Senhor está dizendo, se submeta ao processo, entenda aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, entenda que esse processo vai te fazer ser rocha. Esse processo vai te fazer ser quem Jesus enxerga em você. E eu volto a dizer, quando Jesus olha para nós, ele não enxerga a prostituta, ele não enxerga o ladrão, ele não enxerga o viciado, ele não enxerga o homossexual. Quando ele olha para nós, ele enxerga filhos. Ele enxerga pessoas que ele morreu na cruz. Ele enxerga pessoas que ele se entregou por amor. É nós que vivemos por rótulos, é nós que olhamos para as pessoas e dizemos, olha, aquele ali é isso. Jesus, quando olha, ele não olha o exterior. Ele não olha o que está fora, ele vê por dentro. As pessoas me perguntam muito, elas, mas é mais pecado? O pecado da homossexualidade, ele é o mesmo pecado que todos os pecados que nós cometemos. Tanto que é um pecado que se você se arrepende, você foi perdoado. Então por que nós colocamos que alguns pecados são maiores que os outros? Por que nós acusamos as pessoas como se os nossos pecados diários fossem diferentes do pecado delas? Por que nós não conseguimos olhar para as pessoas com um olhar de amor? Nessa noite o Senhor está dizendo, quando o Senhor diz amar o nosso próximo como a nós mesmos, o Senhor está dizendo também para as pessoas de casa. O Senhor não está dizendo para nós amar só as pessoas da rua. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas mães me procuram e falam comigo assim, olha, o meu filho virou homossexual e eu não consigo nem olhar na cara dele, o que eu vou fazer, o que eu faço, porque é abominável, porque é isso, porque é aquilo. Ame o seu filho. O que eu tenho para te dizer é pratique o que o Senhor disse, amar o seu próximo como a ti mesmo, ame o seu filho, abrace o seu filho, ore pelo seu filho, profetize na vida do seu filho, não abandone o seu filho por causa de uma escolha dele. Porque nós escolhemos errado todos os dias e nem por isso o Senhor nos abandona. Nem por isso ele deixa de nos amar, nem por isso ele deixou de se entregar na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele não deixou um testamento dizendo, olha, eu morri por esse, e o que pratiquei esse pecado, eu não morri por ele, o Senhor morreu por todos. O Senhor morreu por todos nós, ele se entregou por todos nós, ele ama a todos nós. E é isso que nós precisamos entender. O Senhor ama o seu filho que é um viciado, o Senhor ama o seu filho que é alcoólatra, o Senhor ama o seu filho que é bandido, o Senhor ama o seu filho. Ora por ele, não deixe de amar.
O nosso maior erro é esse, é deixar de amar as pessoas porque elas decidiram trilhar outros caminhos. Nós precisamos amar, respeitar. É o que eu costumo dizer para algumas pessoas que às vezes me perguntam sobre esse tema. Se Jesus deu o livre-arbítrio para nós fazermos da nossa vida o que nós quisermos, para trilharmos o caminho que nós quisermos, porque nós vamos rotular o outro de trilhar o caminho dele? Nós não estamos aqui na terra para dizer o que é certo ou o que é errado, nós estamos aqui para pregar o evangelho. Confrontar alguém não é você ficar apontando o erro dele na cara dele, apontando o pecado dele na cara dele. Confrontar é você falar da palavra do Senhor. Confrontar é você dizer que Jesus o ama. O amor, ele nos destrói para reconstruir. Porque quando alguém vira para você e fala, olha, Jesus te ama, Jesus muda histórias, não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o seu passado, Jesus te ama. Essa pessoa começa a entender que mesmo ela se sentindo um lixo, mesmo ela se sentindo um nada, mesmo ela se sentindo que não tem jeito, que Jesus não vai perdoá-la, ela começa a entender que aquilo tem perdão, ela começa a entender que ela pode fazer tudo de novo e ter um recomeço. Porque às vezes a gente fala para as pessoas e parece que a vida dela não tem jeito mais. Às vezes a gente tá, igual às vezes o pastor Júnior fala, a gente tá tão santarrão que a gente põe a Bíblia debaixo do braço e acha que a gente tem direito de usar a palavra de Deus para alfinetar as pessoas, para apontar as pessoas, e isso não tem nada a ver com Cristo. Eu tenho vários amigos homossexuais, eu tenho várias amigas lésbicas, algumas amigas minhas estão até aqui na live, não vou falar nome, não vou apontar vocês, mas estão aqui na live. E elas falam muito comigo, Thaís, eu não vou na igreja porque a gente chega na igreja, as pessoas querem esfregar algo que nós já sabemos. As pessoas não conseguem nos amar e eu quero dizer para vocês, como eu sempre digo, Jesus ama vocês do jeito que vocês é. Ele chama vocês para uma vida de transformação. Assim como ele transformou a minha vida, assim como ele mudou a minha história, ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua vida. Eu quero dizer que o Senhor olha para vocês com um olhar de amor. Assim como um filho olha para o pai, o pai olha para o filho com um olhar de amor, o Senhor olha para vocês. Eu quero te dizer para você, dar um espaço para o Senhor transformar a sua história. Porque o Senhor só transformou a minha vida quando eu dei um espaço. Algumas pessoas costumam dizer, eu não quero servir a Deus porque eu estou sofrendo, mas você vai servir a Deus quando, se não for agora? O momento é agora, o momento é hoje. Se você está sofrendo aí sem Cristo, se você está sofrendo na vida que você está levando sem o Senhor, eu te convido a servi-lo, eu te convido a vir para o Senhor e deixar Ele transformar a sua vida, transformar a sua história, assim como Ele fez comigo. Eu costumo dizer, porque algumas pessoas olham para mim e falam comigo assim, você fala porque para você foi muito fácil. Eu quero dizer que para mim não foi fácil. Só as pessoas que caminharam comigo sabem o quanto foi difícil. Sabe o quanto tinha dias que eu falava, Senhor, tira a minha vida porque eu não consigo. Teve um dia que eu orei, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me leve, já que eu não posso suicidar. Eu estava na igreja, eu tinha alguns dias de igreja, alguns meses de igreja, e eu estava passando alguns problemas dentro de casa com a minha família, e eu falei, Deus, me leva, porque eu tenho que honrar minha mãe, eu tenho que respeitar ela, eu não posso tirar a minha própria vida, me leva. E quantas vezes eu orei assim, e depois Deus falava comigo, olha, não é isso que eu tenho para você. Não é isso que eu quero para sua vida. E foi assim que eu entendi. Eu entendi que o meu processo ele não vai ser igual ao de outras pessoas e que as pessoas elas não vão entender o meu processo e elas também não são obrigadas a entender. Deus não vai tratar com você como Ele tratou comigo. Ele não vai fazer na sua vida igual Ele fez na minha. Eu falo de processo, eu não falo de transformação. Porque a transformação que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Mas quando eu falo de processos, eu falo que o processo não vai ser igual. O processo de Pedro não foi igual aos outros. E é isso que a gente não entende. Eu quero te dizer, Jesus te ama. Eu te amo. E quando Deus olha para você, Ele olha com um olhar de amor. Não importa hoje se você está afastado da presença do Senhor. Não importa se você se prostituiu. Não importa se você roubou. Não importa o que você fez. O meu pastor costuma dizer que não importa como as coisas começam. O importante é como elas terminam. E como você quer que as coisas terminam de agora para frente. Como você quer que as coisas sejam na sua vida de agora para frente. Hoje é o dia de você ser confrontado e igual eu disse, a gente é confrontado pela palavra, a gente não confronta as pessoas jogando o pecado dela na cara delas como nós fazemos. E quando eu falo nós, eu me incluo.
Como eu disse, tem dia que a gente acorda santo demais e a gente acha que a gente tem o poder de virar pra pessoa e falar, olha, você tá vivendo assim porque você tem a vida assim, assim. Não, nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de pegar um versículo isolado e condenar as pessoas com esse versículo. Como eu te disse, ame. A maior expressão de Deus, a maior expressão de Cristo é o amor. Eu quero dizer que quando você ama alguém, você não é conivente com o pecado dela. As pessoas têm essa mania de pensar que, se eu amar o meu filho que é homossexual, se eu amar o meu filho que é isso, que é aquilo, eu estou sendo conivente. Você não está sendo conivente. É isso que você precisa entender. Amar alguém não é ser conivente com o erro dele. Amar alguém é você mostrar que Cristo o amou e que Cristo pode transformar a vida dele. Essa é a igreja do Senhor, a igreja que abraça, a igreja que ama. E muitas das vezes nós não conseguimos amar. E essa é a nossa dificuldade. Então ame, abrace as pessoas, ame as pessoas. Quando eu comecei a andar com Cristo, eu comecei a andar exatamente por isso. Porque quando eu entrei naquela igreja, eu me senti acolhida, eu me senti amada. Que eu falei assim, gente, que lugar é esse? Que eu entrei aqui vestido de homem, eu entrei aqui com cabelo curto. Gente, eu tava totalmente vestido de homem. Eu lembro até hoje, eu tava com a camisa polo rosa, um óculos preto, all-star, calça masculina, cabelo curtinho. Eu entrei naquela igreja assim, tipo, meu Deus, o tema aqui vai ser eu. E não foi, o tema foi Cristo, porque eu não sou, o mundo não gira ao meu redor. E quando eu percebi isso, as pessoas ali me abraçando, me cumprimentando, me perguntando meu nome, eu me senti amada, eu me senti abraçada. E eu falei assim, gente, que lugar é esse? Que igreja é essa? Que povo é esse? E foi aí que eu entendi que Cristo, ele é amor. Foi aí que eu entendi o quanto Cristo me amava. Foi aí que eu entendi que ele não morreu por um grupo de pessoas, ele morreu por todos. E foi aí que eu decidi entregar minha vida. E hoje, né, as pessoas sabem, eu já sou casado, já tenho um filho. E tô aqui para falar do que Deus fez. E eu, igual eu falo, o processo ele não foi fácil. Quem me conhece sabe. Sabe que tinha dias que eu chegava na igreja, eu só chorava. Só conseguia chorar porque eu não tinha palavras. O que saía da minha boca era, Deus, faz de acordo com a tua vontade. Eu dizia, Senhor, eu confio que a vontade do Senhor é melhor que a minha. E eu entreguei minha vida pro Senhor e eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. E o Senhor fez. E quando meu filho nasceu, né? O meu filho nasceu, a empresa que eu e meu marido trabalhava mandou nós dois embora. A empresa, ela não queria pagar ela não queria pagar a minha licença maternidade, mandou nós dois embora e eu desesperei, né? Eu falei, Deus, como é que vai ser agora? Como é que vai ser agora? Porque meu filho acabou de nascer, eu não vou ter dinheiro. E eu quero dizer pra você que eu nem orava. Eu falava assim, quando eu via que as coisas estavam acabando, fralda, eu falava assim, um dia eu falei, Deus, só tem 7 fraldas no cesto pro meu filho. Eu falei, como é que vai ser? O que eu vou fazer? E eu tô emocionada, mas é de alegria por lembrar de um Deus que cuida de cada detalhe. E eu lembro que eu falei, Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? E eu lembro que alguns minutos depois de eu ter falado isso, meu telefone tocou e algumas amigas da igreja falaram assim, Thay, você tá em casa? Tô. Eu posso ir ver o João? E aquelas meninas chegaram com um pacote de fralda, tinha bastante fralda, tinha lenço umedecido, tinha coisa que eu nem pedi pra Deus naquele momento. E foi assim, Deus cuidando a cada momento. Eu lembro que também o João já crescido, a empresa do meu marido atrasava muito o salário. E um dia eu abri o armário e falei, Deus, só tem um biscoito e um iogurte. Meu filho não vai ter mais nada pra tomar café no outro dia, né? As guloseimas que ele gosta. E eu falei isso e passou, né? A minha amiga mandou mensagem e falou assim, eu tô querendo ir te ver levar umas coisas pro João. E eu não tinha comentado com ninguém, porque eu sempre eu falo que Deus tratou muito isso comigo. Eu sempre tive dificuldade de falar com as pessoas que eu tava precisando de alguma coisa. Então, eu preciso levar uns negócios pro João. Eu, não, pode vir. Gente, quando ela chegou lá em casa, ela levou vários biscoitos. Ela chegou com muita sacola que eu assustei. Ela levou vários biscoitos. Todos os biscoitos que o João gostava. Era tanto de Deus que ela levou só o que o João gostava. Levou muito iogurte, Yakult. Tipo assim, ela levou muita coisa. E aí eu comecei a ver o cuidado de Deus com a minha família.
E hoje eu falo que qualquer situação que vem, qualquer coisa que às vezes meu esposo chega e fala, amor, é isso, eu viro e falo que Deus está no controle. E quando eu falo, eu não falo da boca para fora, porque eu entendo que realmente ele está no controle. Eu entendo que realmente ele está cuidando de tudo, como ele cuidou de mim do início ao fim. E é isso que eu quero dizer para você hoje. Talvez o seu processo, ele é dolorido, ele dói a sua alma. Ele faz com que você pergunte o tempo todo aonde está Deus, que a gente pergunta muito isso, né? Aonde está Deus? E eu quero te dizer que ele está te carregando no colo. Eu lembro quando eu era criança, tem uma música, né, que falava isso. Que o homem vinha só 2 pegadas na areia e ele perguntava onde estava Deus. E Deus falava que carregava ele no colo. Eu quero te dizer a mesma coisa, que esse par de pegadas na areia, ele não é seu, ele é do Senhor. Eu quero dizer que Deus, ele cuida dos detalhes, e isso que você está passando hoje é para você ser rocha amanhã. É para você ser rocha na vida de outras pessoas. Porque se você constrói a sua casa na areia, as ondas do mar vêm e levam. Mas aquilo que é construído na rocha, nada consegue derrubar, nem o diabo, nem ninguém consegue derrubar. Pedro, quando ele entendeu, porque ele caminhava com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele sabia quem Jesus era, mas ele ainda não tinha entendido o propósito, ele ainda não tinha entendido. Mas quando Pedro entendeu, quando Pedro se submeteu, Pedro se transformou em rocha. Pedro não se importou em morrer pelo evangelho. E eu acho muito legal, eu sempre li muito o apóstolo Paulo durante aí a minha caminhada, né? Eu lia muito sobre Paulo, principalmente nos meus momentos de maior dificuldade. E tem um versículo em Paulo que fala que eles se alegravam em passar provações por causa de Jesus. Aqueles homens se alegravam em ser presos, em apanhar, em levar chibatadas por causa do nome de Jesus. E nós hoje achamos que o evangelho é um evangelho de mordomia. Nós achamos que o evangelho hoje é, Senhor, eu vou fazer esse jejum aqui, mas o Senhor tem que me dar um carro. Eu vou fazer isso aqui, mas o Senhor tem que me dar aquilo. É um evangelho hoje de troca em que parece que Deus é o seu padrinho ou seu tio, que você vive pedindo ele alguma coisa. Que você fica, se você me dá isso, eu lavo uma vasilha pra você, lembra? Eu, quando era criança, tinha muito isso. Eu ia na casa da minha mãe, se você lavar vasilha pra mim, eu te dou R$2. E a gente acha que o evangelho é isso. Gente, Deus, eu vou fazer este jejum aqui, mas o Senhor faz isso por mim. A gente tem que fazer as coisas pro Senhor, é por amor. Nós temos que parar de fazer Jesus de Papai Noel, que a gente só fica pedindo, e a gente é bonzinho quando a gente quer, e quando a gente não quer, a gente age da maneira que nós queremos. E eu falo de Papai Noel porque a gente vê muito isso, né? Ah, você tem que ficar bonzinho porque tá chegando Natal, se você não ficar bonzinho, o Papai Noel não vai te dar presente. E eu escutava muito isso, meus amigos escutavam muito isso, e a gente acha que Cristo é isso, que Deus é isso. Ah, eu tenho que ficar bonzinho aqui para que Deus me dê meu... Não, gente. Nós temos que ser cristão o tempo todo. Nós temos que amar a Cristo mesmo nos momentos de dificuldade. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele me ama. Se Ele não fizer, Ele me ama mais ainda. Porque quando nós entendemos que o não de Deus, Ele não é para o nosso mal, Ele é para o nosso bem, nós vivemos bem melhor. A nossa vida é uma vida bem melhor. Hoje eu costumo dizer, o que eu tenho, ele não é meu, ele é do Senhor. O que Deus me deu não me pertence, pertence a Ele. Porque eu não era nada, as pessoas olhavam pra mim e elas não davam nada por mim. As pessoas olhavam pra mim, elas achavam que a minha vida não tinha solução, que eu ia morrer daquele jeito. E eu também achava que eu ia morrer desse jeito, eu nem julgo as pessoas, porque eu também pensava da mesma forma. Eu pensava que eu não tinha jeito, que não ia ter transformação, que não ia ter mudança de vida, que Deus nem lembrava de mim. Mas Deus me dava tantos livramentos. Gente, eu lembro que um dia eu tava no ponto de ônibus, no telefone, subiu dois meninos na bicicleta, e na hora uma voz falou comigo assim, esses meninos vão voltar e vai assaltar o ponto de ônibus. E eu no telefone, gente, tô ficando doida. E na hora que eles desceram, a voz falou comigo de novo, esses meninos vai subir e vai assaltar o ponto de ônibus. Eu, gente, o que tá acontecendo? E na mesma hora... eu desde descer assim um pouquinho, olhar, quando eu olhei, os meninos estavam subindo com o revólver na mão e eu atravessei a rua correndo. E naquele dia eu entendi, eu falei, gente, Deus, ele cuida de mim mesmo quando eu não estou na presença dele. Mesmo eu nem acreditando que ele existe, ele cuidou de mim, e eu só consegui entender que aquilo era Deus, que não existia uma outra voz que pudesse falar isso comigo. E eu lembro que um dia também eu tinha marcado de vir numa parada gay, e na hora eu me arrumei. E quando eu terminei de me arrumar, eu falei assim, você quer saber? Eu não vou não. Aquilo me deu uma coisa, eu falei, eu não vou não.
vou ficar em casa, vou almoçar com a minha família. E quando eu tava almoçando com a minha mãe, meu telefone toca, dizendo que tinha tido arrastão, confusão. E eu falei, foi Deus mais uma vez. E o dia que eu entrei naquela igreja, que Deus falou no meu coração, Ele falou comigo: eu te dei muitos livramentos e você lembra de cada um deles. E realmente eu lembro de cada livramento que Deus me deu. Eu lembro de cada vez que Ele cuidou de mim quando eu não estava na presença dEle, e quando eu rejeitava, quando eu negava, quando eu cuspia na cara dEle, Ele estava ali cuidando de mim. E o que eu quero dizer para você é isso: Deus cuida de você. Ele está cuidando de cada detalhe, não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa o que as pessoas estão falando, não importa se elas falaram que você não vai aguentar o processo, que você vai morrer, não interessa. O importante é que Jesus, quando Ele te chamou, Ele sabia quem você era. Quando Jesus chamou Pedro e falou, vem ser pescador de homens, Jesus sabia que ele era um simples pescador. Jesus sabia que ele ia negar a ele, Jesus sabia que em algum momento ele ia negar o Senhor, mas mesmo assim Jesus o chamou. Eu quero dizer que Jesus sabia que você ia cair, Ele sabia que você ia se afastar da presença do Senhor, Ele sabia que você ia pecar, Ele sabia que você ia adulterar, o Senhor sabia. Mesmo assim Ele te chamou, e mais uma vez nessa noite Ele te chama para uma transformação de vida. Eu quero te dizer que essa queda fazia parte do processo, porque até mesmo na queda o Senhor tem um propósito. As pessoas costumam dizer para mim assim, mas eu não vou voltar para a igreja porque as pessoas vão me julgar, as pessoas vão me apontar, não interessa. O filho pródigo, quando ele saiu da casa do seu pai para viver a sua vida da forma que ele queria, quando ele sentiu ali que ele precisava voltar, ele não se importou com o que o irmão dele ia pensar, com o que o pai dele ia pensar, com o que os empregados do pai dele ia pensar. Ele não pensou em voltar como o filho que era rico, não. Ele pensou em voltar como um servo do seu pai. O que eu quero te dizer nessa noite é que não importa onde você parou, o importante é você voltar. O importante é você se humilhar, é você ser servo. Como aquele filho chegou ali achando que o seu pai ia te fazer de servo. O pai dele mandou pôr um anel no dedo dele, roupa nova, sandálias novas. E é isso que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Filho, eu quero te pôr roupas novas, eu quero te colocar um anel no seu dedo, uma aliança nova, renovar a nossa aliança. Eu quero te colocar sapatos novos para caminharmos juntos para o processo que eu tenho para você, para caminharmos juntos para aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. É isso que o Senhor quer dizer para nós. Não interessa quando você caiu, não interessa em que momento da caminhada você caiu. Não interessa. Hoje rola muito uma mensagem de que a ovelha perdida não volta porque as 99... Não interessa se as 99 vão te olhar com um olhar mal. Não interessa se as 99 não vão querer chegar perto de você. O filho pródigo, quando ele voltou para a casa do seu pai, ele se arrependeu e ele sentia que ele precisava estar acolhido de novo na casa do seu pai. Ele sentiu que na casa do pai ele tinha segurança. Na casa do pai ele era cuidado, ele era amado. E é isso que eu quero que você sinta nessa noite, que na casa do Pai você é amado, você é cuidado, você é um filho desejado pelo Senhor. As 99, elas não têm o poder de transformar a sua história. As 99, elas não têm o poder de mudar a sua vida. Quem tem esse poder é Jesus. Volte hoje por amor a Jesus, não por causa das 99, não por causa de ninguém. Volte porque você entende que você precisa do Senhor, você precisa ser cuidado por Ele, você precisa ser amado, acolhido pelo Senhor. Eu falo porque eu recebo julgamentos até hoje. Às vezes as pessoas entram no meu Facebook, elas me atacam, elas falam algumas coisas comigo e eu oro e falo assim, me dê sabedoria para me responder, porque o Senhor conhece. Mas o Senhor me dá sabedoria, eu respondo ali na paz, e se a pessoa continuar rendendo, eu vou lá, eu bloqueio, eu excluo, porque a minha vida não é ficar entrando em atrito com as pessoas. Se a pessoa não entende aquilo que Deus fez na minha vida, eu não posso ficar esfregando na cara dela, tentando fazer ela engolir o que Deus fez na minha vida. Eu quero dizer que eu respeito a religião de todo mundo, eu respeito a decisão de todo mundo, eu respeito. E muitas das vezes é isso que algumas pessoas não entendem. Eu recebo alguns ataques de algumas pessoas que são homossexuais, que são lésbicas, de algumas pessoas até mesmo que são cristãs. E eu não me abato com isso porque eu entendo que o meu compromisso ele é com o Senhor.
Às vezes a gente se abate muito com o que o outro diz, com o que o outro pensa, e isso não é relevante para a nossa vida, isso não vai mudar a nossa vida, isso não vai nos fazer ser melhor e nem pior. Nós precisamos amadurecer e aprender a lidar com o processo, porque até as pedradas, até aquelas pessoas que vêm contra, que vêm falar alguma coisa contra, faz parte do processo. Elas fazem parte do amadurecimento.